Vamos falar sobre isso? Oi, amigos internautas. Estamos lançando hoje o primeiro programa chamado Vamos Falar Sobre Isso? O nosso programa será basicamente uma videoaula. Teremos uma série de programas onde abordaremos o assunto teatro, desde a sua origem lá nos primórdios, sabe, até passar pela Grécia, se formatar como teatro, ganhar o nome teatro e até os dias de hoje. Aquelas pessoas que tiverem dúvidas, tiverem interesse em saber mais informações, é só escrever para o nosso e-mail espaçoculturalbina@hotmail.com, espaço sem cedilha. Ou então ligar para o número 981811740. Nesse primeiro programa, eu pretendo chamar a atenção para algo que está esquecido na história teatral. Hoje, no século XXI, se você chega num grupo de atores jovens e fala teatro amador, há um estranhamento. Ninguém sabe mais o que é. Mas na década de 60, 70, 80, 90, final de 90, 2000, é que começou a morrer o teatro amador. Nós tivemos aqui na Bahia a Federação Baiana de Teatro Amador. Tivemos festivais de teatro amador, todos os anos. E hoje não se fala mais em teatro amador. E eu gosto muito de um texto de Maria Clara Machado, que foi uma dramaturga muito famosa, fundadora do teatro tablado, de onde saíram grandes nomes que hoje estão na televisão, fazendo cinema, e que depois a gente vai falar mais sobre esse trabalho de Maria Clara Machado no teatro tablado. Mas tem um texto dela que eu acho muito interessante, justamente sobre o teatro amador. O nome do texto é Teatro Amador, uma experiência positiva. Texto de Maria Clara Machado. Um grupo se reúne em torno de algumas ideias, ainda meio vagas, ainda meio inconscientes, meio embaralhadas sobre arte. Algumas leituras mal digeridas, correntes teatrais lidas em suprimentos, sonhos de fama, novelas de televisão, mostrando um falso caminho fácil. Filmes, ideias de comunicação, tudo impulsionando para a formação do grupo. Às vezes, o rapazinho de olhos tristes sonha com um Hamlet ideal. Ou a mocinha bonitinha se identifica e tem certeza que se pode realizar através do palco. E assim pode começar um grupo. Então começa a realidade. E é então que a coisa parece ser diferente do realizado. Onde reunir o grupo? O que quer fazer este grupo de concreto? Quem deve decidir o que se pretende fazer? É neste momento que o futuro grupo amador precisa de esclarecimentos. Muitas vezes o grupo em formação já possui nome, repertório, diretoria formada com presidente, tesoureiro, secretário, etc. Esquema publicitário, algumas fotografias para jornais, biografia dos artistas, enfim, muito entusiasmo com os resultados sonhados para o empreendimento. Então a coisa começa a falhar e ninguém sabe por quê. A peça escolhida,
os ensaios se iniciam, os atores começam a faltar. Depois o dono do local onde se ensaia reclama que estão sujando muito a casa com cigarros e papéis rasgados. A atriz se queixa que está sendo maltratada pelo diretor. Os vizinhos não aguentam o barulho e não podem dormir. A coisa começa a ficar difícil. Os ideais de teatro, tão bem compreendidos no início do grupo, passam para segundo plano. Começam a se diluir no cotidiano, na conversinha da esquina, nas queixas dos responsáveis. Todos se sentem traídos, incompreendidos e abandonados. Às vezes, para salvar a todo custo o empreendimento, começa-se a fazer uma apelação para o mais fácil. Fazer a coisa de qualquer maneira, só para sair, para aparecer. O lado exibicionista do teatro, nome no jornal, e então verá o gosto de frustração nos mais sérios, naqueles que acreditavam no teatro e no grupo. Como levar adiante a realização de um espetáculo amador? Quais as condições favoráveis para esta realização? Quais as qualidades essenciais para o animador do grupo, o diretor? Vamos começar pelo animador do grupo. O diretor, o animador, é um elemento indispensável à sobrevivência de um grupo. Esse elemento indispensável e raro tem a seu cargo a conservação do entusiasmo e a promoção da harmonia entre os membros do grupo. Ele tem que ser obstinado, honesto e ter alguns conhecimentos teatrais. Eu me lembro que na década de 60 para 70, eu comecei a fazer teatro amador. Eu levei 11 anos fazendo teatro amador, de 69 a 80. Em 80, 2 anos após ser legalizada a profissão de ator, de artista, 2 anos após eu tirei minha DRT. Me tornei profissional. Mas o profissional responsável, atencioso, disciplinado, eu sempre fui desde a época em que eu comecei a fazer teatro. Porque as pessoas confundem profissional com profissionalismo, com ganhar dinheiro, e não é bem assim. Profissionalizar-se quer dizer tornar-se apto a exercer aquela função de uma forma legal. E para isso é preciso que se tire o DRT. DRT para o artista é a OAB para o advogado, CRN para o médico. Mas hoje, se você chega para jovens de 20 e poucos anos que dizem que são atores e fala sobre DRT, alguns até absurdamente perguntam: o que é DRT? Tem muita gente que acha que ser profissional basta ter feito um espetáculo de teatro. Eu realmente não concordo com esse ponto de vista, porque o talento é extremamente necessário, mas isso não dá à pessoa o profissionalismo. Vamos pensar da seguinte forma: uma criança nasce com o talento para ser médico. Aí ele cresce com esse talento, pega um bisturi e já sai operando? Não, de jeito nenhum.
ele precisa cursar medicina, se formar para que depois receba o CRM e torne-se médico, profissional em medicina. Então, eu não consigo assimilar a ideia de deixar morrer o teatro amador. O teatro amador, na minha concepção e de alguns que viveram essa época, o teatro amador é o caminho, é a estrada que nós usamos para nos profissionalizarmos, para nos tornarmos profissionais em determinada área. Ser artista na função de diretor, ator, cantor e por aí vai. Mas se faz necessário se profissionalizar. Eu me lembro que na minha época havia eu não sei onde encontrar isso, mas havia uma informação que um espetáculo, para ser considerado profissional, ele deveria ter 1/3 do elenco com DRT. A profissão de artista sempre foi marginalizada. Especificamente, o ator, ele foi muito mais marginalizado ainda. Foram diversos artistas que hoje são famosos que foram exilados porque eram artistas. Ser artista, até pouco tempo, do sexo masculino, era viado. Do sexo feminino, era puta. Gente, Dercy Gonçalves, nossa querida Dercy Gonçalves, que já partiu para outro plano, ela costumava dizer nos shows, inclusive eu tive o prazer de assistir e conhecê-la, que ela dizia que aos 13 anos ela era puta e não sabia, só porque ela resolveu trabalhar em circo, ela resolveu ser artista e foi expulsa de Madalena. Conheço pessoas que apanharam bastante, tomaram surra de seus pais, porque resolveram ser artistas. Em 1978, a nossa profissão foi legalizada e em 1980 eu me tornei profissional. Tirei a minha DRT, o que me era assegurado pela Lei 6533 de 78, que foi entregue a Grande Otelo pelo ex-presidente Ernesto Geisel. Para vocês perceberem o quanto nossa profissão é recente, como profissão legalizada. Mas é uma das profissões mais antigas do mundo. Ela vem de lá dos primórdios, desde o início dos tempos, e quando chega na Grécia, ela toma uma forma e recebe o nome de teatro. E hoje as pessoas estão fazendo qualquer coisa e dizendo que é teatro. Qualquer coisa ridícula é arte. Pessoas fazendo coisas ridículas são artistas. Mas como nós falamos em Maria Clara Machado, é bom que vocês conheçam um pouco da história dessa mulher. Maria Clara Machado nasceu em Belo Horizonte a 3 de abril de 1921 e faleceu a 1º de maio de 2001. Em pouco tempo, já faleceu nesse século. Aos 4 anos mudou-se para o Rio de Janeiro, indo morar em Ipanema, onde permaneceu até a sua morte em 1º de maio de 2001, aos 80 anos. Foi uma escritora e dramaturga brasileira, autora de famosas peças infantis e fundadora do Tablado, Escola de Teatro do Rio de Janeiro. Filha de Aníbal Machado, escritor, futebolista, professor e homem do teatro brasileiro. Quando ela era criança, em sua casa era um ponto de encontro de artistas, de intelectuais, amigos de seu pai.
Nas palavras dela, ela chamava o pai de um romântico comunista. Entre os grandes nomes que frequentavam as reuniões estavam Maria Helena Vieira da Silva, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Di Cavalcante, Portinari, Otto Lara Rezende, Rubem Braga, João Cabral de Melo Neto e Tônia Carreiro. Também passaram por lá Albert Camus e Pablo Neruda. Toda essa atmosfera contribuiu bastante para cercar Maria Clara de cultura desde cedo. No ano de 1951, ela fundou uma das maiores escolas de teatro do Brasil, o Tablado. Considerada a maior autora de teatro infantil do país, Maria Clara Machado escreveu quase 30 peças infantis, livro para crianças e 3 peças para adultos. Recebeu homenagens na Marquês de Sapucaí, em 2003 pela União da Ilha do Governador e em 2011 pela Unidos do Porto da Pedra. Detalhe, o carnavalesco que desenvolveu esses enredos foi o mesmo, Paulo Menezes. Sua primeira grande peça de teatro foi O Boi e o Burro a Caminho de Belém, de 1953. Era um auto de Natal que rendeu ótimas críticas. A peça foi originalmente escrita para teatro de bonecos, mas no fim acabou sendo montada com atores. De qualquer forma, foi em 1955, o ano em que eu nasci, inclusive, que surgiu o maior sucesso do Tablado, e o texto mais montado de Maria Clara Machado sempre foi Pluft, o Fantasminha. Essa peça, que conta com humor, poesia e diversas situações, possui apenas 1 hora de duração, sendo considerada pela própria autora como sua obra mais completa. Depois do sucesso de Pluft, o Fantasminha, Maria Clara Machado escreveu mais de 25 peças, entre as quais estão A Bruxinha que Era Boa e A Menina e o Vento. Sua última peça foi escrita em 2000, Jonas e a Baleia, na qual Maria Clara reconta esse episódio bíblico em parceria com Cacá Morté. Faleceu aos 80 anos em razão de câncer. Foi diretora, atriz, escritora e fez cinema. Formou mais de 5.000 atores que foram famosos como Marieta Severo, Malu Mader, Ernesto Piccolo, Andréia Beltrão, Catarina Abdala, Lois Cardoso, Miguel Falabella e Cláudia Abreu, entre outros. Essa foi Maria Clara Machado, que fez muitos artistas, que ensinou muitos artistas. E falando da formação do ator, eu gostaria de encerrar este programa de hoje com uma entrevista que eu peguei na internet, que eu acho de bastante importância, primeiro pelo que é dito, segundo, por quem é dito, pela nossa querida Fernanda Montenegro. Eu geralmente, quando me perguntam o que é que você diria para um ator que está começando, eu sempre digo, desista, não passe perto, saia disso. Digo sinceramente. É um choque ouvir isso de você. Mas é verdade. Porque confundem teatro com liberdades,
até com licenciosidades, com realização de sua opção sexual, com glórias, paetês, retrato no jornal, riqueza, porque aí já entra a televisão, né? Porque no meu tempo não tinha televisão, então hoje em dia a deformação já é os famosos celebrities, né? Então a coisa é pegar o eletrônico, né, que vai cuidar dele, vai polir ele, se não for bom, repete a cena, se não for bom, repete outra vez, ou então corta, ou então põe uma música no fundo, ou então bota uma lágrima, né, vai preparando como se fosse um autômato, que depois pode até resultar muito bem, porque ele se apropria daquela técnica, né, vai fazendo e vai virando o chamado ator, né, ou artista. E todo mundo virou artista hoje em dia, porque todo mundo pode ser artista, agora ator não é todo mundo que pode ser, né? Então essa visão assim, onírica, solta, louca, compreende? Não sabe o que é isso aqui. Então saia da frente, não ocupe espaço para depois de... vai ser bancário, vai ser doutor, vai ser diplomata, vai ser gari, enfim... Agora, se morrer, porque não está fazendo isso, se adoecer, se ficar em tal desassossego que não tem nem como dormir, aí volte, aí vem aqui. Mas se não passar por esse distanciamento e pela necessidade dessas tábuas aqui, não é do ramo. Não é do ramo. Estamos encerrando agora a nossa primeira videoaula sobre teatro do programa Vamos Falar Sobre Isso. E aqueles que quiserem participar de nosso programa, é só escrever para rmb45@uol.com.br ou então espaçoculturalbina@hotmail.com. Lembrando que é espaço sem a cedilha. Os 2 e-mails estão passando aqui embaixo. Perguntem, questionem, porque a nossa aula é só teórica, mas quem quiser fazer o curso de teatro, nós estamos abertos a isso. E os artistas que queiram participar do nosso programa, mantenham contato. Se você tiver com o espetáculo em cartaz, aproveite para vir falar sobre a sua carreira e divulgar o seu espetáculo. Bem, nós falamos na profissão do ator, no profissionalismo. O que é ser profissional, o que é ser amador. E eu deixei propositadamente para o final a minha apresentação. Eu sou Romário Machado, ator, professor, diretor, radialista, poeta, dramaturgo e escritor. Porém, como ator, eu tenho minha DRT do ano de 80, já tenho 48 anos de carreira como ator. Como diretor, eu tenho uma média de 30 anos e sou bacharel em direção teatral, formado pela Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Como professor, eu sou licenciado em Educação Artística com habilitação em Arte Cênica na década de 80 pela Universidade Católica do Salvador. E por isso estou aqui me sentindo capacitado, profissionalizado para continuar com as minhas videoaulas falando sobre teatro.
Estaremos de volta no nosso próximo programa. Eu pretendo a cada 8 dias colocar uma videoaula no ar. Bem, Romário Machado agradece a todos que assistiram o programa e aguardem que vem mais novidades por aí. Um abraço. Vamos falar sobre isso?